Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta série Vaticano II, o Concílio Não Citado. Aqui iremos estudar um pouquinho, refletir sobre alguns dos documentos do Concílio Vaticano II, E como eu li certa vez, alguns dias atrás, em um livro, a autora falava algo mais ou menos assim, de que Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino eram do parecer de que a leitura mesmo dos livros sagrados seriam veneno para a alma, seriam malefícios para a alma, caso lidos sem o Espírito Divino. Então possamos, no início desta reflexão de hoje, que iremos falar sobre a chave de leitura para entender o Concílio Vaticano II, possamos iniciar rezando, pedindo a Deus a inspiração necessária para chegarmos ao conhecimento da verdade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, estamos aqui então para refletir sobre o Concílio Vaticano II. E eu quero falar com vocês sobre justamente esta chave para nós podermos entender o Concílio Vaticano II, para podermos entender o que de fato é o Concílio, o que de fato o Concílio quis e quer para nós católicos, Então, para nós compreendermos o porquê é necessário refletirmos sobre os documentos do Concílio, nós precisamos entender qual que está sendo o grande problema. Existem dois grupos assim na Igreja, quando vamos se falar do Concílio Vaticano II. De um lado nós temos a galera que nega a Igreja pós-conciliar, que diz que tudo que veio após o Concílio Vaticano II não presta, que são hereges, São João Paulo II não é santo, que os documentos do Concílio Vaticano II são inválidos, que o Concílio Vaticano II é modernista, que o Concílio Vaticano II destruiu com a Igreja, que com esse ecumenismo e que acabou com a doutrina da Igreja, que não presta, enfim. Essa galera realmente nega a validade da missa nova, a missa que é fruto do Concílio Vaticano II, a missa de Paulo VI. E de outro lado existe uma outra galera que diz que o Concílio Vaticano II, sendo uma nova primavera da Igreja, veio a separar a Igreja, com a Igreja antes do Concílio Vaticano II e a Igreja depois do Concílio Vaticano II. Então, agora a Igreja é nova, não tem mais essa coisa velha, essa coisa antiga, essa coisa de tradição, porque a Igreja começa a partir de agora. É tudo novo, é isso que tudo se fez novo. É claro que o Concílio Vaticano II pode ser interpretado, como várias pessoas falam, como uma nova primavera, mas esse grupo fala uma nova primavera no sentido de que a Igreja só passou a existir, digamos assim, a partir do Concílio Vaticano II. Porque a partir do Concílio Vaticano II que o Espírito Santo soprou na Igreja, porque antes a Igreja estava morta. Muito pelo contrário, não era bem assim, São Padre Pio de Petreutina já fazia grandes milagres e vivificava a Igreja antes do Concílio Vaticano II, bem antes. Então, veja bem, existem dois grupos diversos, um reprovando tudo do Concílio Vaticano II, o outro aprovando aparentemente tudo do Concílio Vaticano II, mas ambos têm a mesma ideia, que a Igreja foi dividida entre antes do concílio e depois do Concílio Vaticano II. Antes do concílio era uma coisa e depois do concílio era outra coisa. É claro que se você for olhar a Igreja pré- e pós-conciliar, você vê que de fato isso aconteceu. Existe uma igreja
antes e uma igreja depois, né? As pessoas começaram a pregengavam uma coisa antes e começou-se a pregar uma coisa depois. Então isso parece muito estranho, né? Começou-se de fato a adentrar heresias na igreja. Se veio, por exemplo, aqui no Brasil, Teologia da Libertação, que foi condenada pela própria igreja pós-conciliar, São João Paulo II, né? E o então Cardeal Ratzinger sendo os grandes combatentes contra a heresia da libertação marxista, né? Mas vocês veem, após o Concílio Vaticano II surgiu a Teologia da Libertação e tantos alguns outros problemas. Só que aqui é que mora o grande perigo. Será que essa galera aqui, né, pseudos tradicionalistas, né, e juntamente com esses modernistas, será que eles estão lendo o Concílio Vaticano II de fato de maneira correta? Porque veja bem, o que o discurso dele nos leva é de que a igreja foi dividida entre uma igreja antes e uma igreja depois, que a doutrina de outrora foi pisada e calcada aos pés. Essa galera pseudo-tradicionalista fala isso com pesar, pisaram a igreja, né, a doutrina da igreja, jogaram a doutrina fora. E essa aqui fala com alegria, jogou aquela doutrina fora, aquela missa que o padre fica de costas, que nem sabe que na verdade ele fica de costas para o povo, mas todos de frente para Deus. E veja, eu não frequento missa tridentina, só com a coisa, nós temos que ser coerentes, né, com as coisas. Pois bem, nós precisamos então de uma chave para ler o Concílio Vaticano II. E essa chave nós encontramos no discurso de abertura do próprio Concílio Vaticano II. O Papa São João XXIII vai dizer o seguinte, essa frase aqui é de suma importância para você entender o Concílio Vaticano II, e antes de você começar a ler os discursos, os decretos, né, as constituições, os documentos, enfim, do Concílio Vaticano II, você precisa compreender isso, que o Papa São João XXIII fala. E o que o Papa São João XXIII fala na abertura do concílio? Abre aspas. O que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Fecha aspas. Você compreende isso? O Papa São João XXIII, ao abrir o Concílio Vaticano II, no discurso de abertura, ele está dizendo que o que importa em primeiro lugar ao Concílio Vaticano II não é mudança em liturgia necessariamente, não é as mudanças, os discursos. Em primeiro lugar, o que importa ao concílio é o quê? Que o depósito sagrado da doutrina cristã, a doutrina, o ensinamento da igreja de 2000 anos, a fé, a tradição, seja guardado, ou seja, defendido, guardar essa fé e ensinar esta fé de maneira mais eficaz. Por isso que se fala muito que foi um concílio pastoral, ou seja, se buscou um meio pastoral para que os pastores, né, e os próprios leigos, já que tem essa abertura para nós leigos, pudéssemos guardar a fé e ensiná-la de maneira mais eficaz ao povo. Alguns podem dizer, então deu errado, porque veio então o povo, hoje nós vivemos uma sociedade pagã, mas claro, a igreja não vive só no mundo, né? Juntamente com o evento Concílio Vaticano II, houve vários eventos, revoluções estudantil, né, movimentos hippies, etc., propagaram, né, o pecado, né? Houve uma revolução desde o próprio período do próprio concílio e após o concílio, que foi levando cada vez mais as pessoas ao pecado. Então, ao ler os documentos do concílio, você precisa compreender isso, que a doutrina de sempre, ela não é calcada aos pés. Os concílios que se passaram, ele não é jogado fora, mas é para anunciar a doutrina desses concílios mais eficaz. Então, algumas pessoas até falam, mas tem alguns pontos do Concílio Vaticano II que são meio dúbios, que dá brechas, mas aí que está a doutrina de sempre, ela não é excluída a partir do Concílio Vaticano II. Se alguma coisa causa uma má interpretação, você tem duas maneiras de interpretar aquilo e uma delas é equivocada, você interpreta de acordo com a fé de 2000 anos. É o que se chama hoje a hermenêutica da continuidade. É por isso que nós temos, por exemplo, cardeais que são chamados, conhecidos como tradicionalistas, em questão de comunhão perfeita com a sã doutrina da igreja e com o Concílio Vaticano II, como o cardeal Burke, por exemplo. Né? Ele não se tornou cismático como alguns outros. Né?
Então você precisa compreender, o Concílio Vaticano II não anula a doutrina da Igreja. Aí você pode estar pensando o seguinte: Anderson, isso aí é o discurso de abertura, porque os documentos do concílio pisaram em cima da doutrina de 2000 anos e criaram uma nova igreja. E aí eu quero dizer para você, é aí que você se engana, meu caro. Porque eu convido você a ler o documento da igreja sobre os próprios padres, né? É o Concílio Vaticano II falando para os sacerdotes, né? O decreto Presbyterum Ordinis, perdoe meu latim, eu não sei falar latim, né? Mas o decreto sobre o ministério e a vida dos sacerdotes, lá no número 19, veja o que o Concílio Vaticano II está falando para os sacerdotes. No rito sagrado da ordenação, os presbíteros são admoestados pelo bispo que sejam amadurecidos na ciência e que a sua doutrina seja remédio espiritual para o povo de Deus. A ciência, porém, própria do ministro sagrado, deve ser sagrada, porque é tomada de uma fonte sagrada e se orienta a um fim sagrado. Primeiro que tudo, seja aurida na leitura e meditação da Sagrada Escritura, mas alimente-se também com fruto dos estudos dos santos padres e doutores e ainda dos outros documentos da tradição. Olha aí, já está ficando bacana, hein? Dos outros documentos da tradição. Agora veja que impacto isso aqui que o Concílio Vaticano II vai dizer na sequência. Além disso, para dar resposta apropriada às questões agitadas pelos homens no nosso tempo, é necessário que os presbíteros conheçam bem os documentos do magistério eclesiástico, mas, sobretudo, dos concílios e dos sumos pontífices, assim como devem ter à mão os melhores e mais aprovados escritores de teologia. Você está compreendendo isso aqui, caríssimo? Nós estamos passando uma vida inteira das pessoas dizendo assim: olha, o Concílio Vaticano II mudou a doutrina da igreja, agora é a partir do Concílio Vaticano II, agora é tudo novo, uma resposta nova para os homens. Mas aí você pega o documento do concílio sobre a vida dos sacerdotes, a orientação para os sacerdotes, e o concílio está dizendo para os padres, né, para que eles possam dar resposta para os homens de hoje, para nós, homens e mulheres do século XXI. O que eles devem fazer? Eles devem conhecer bem os documentos do magistério eclesiástico, mas sobretudo dos concílios e dos sumos pontífices. Concílios, ou seja, os concílios passados. Você compreende? Concílio de Trento, de Nicéia, enfim, todos os concílios da igreja. E principalmente de Trento, por exemplo, o concílio de Trento veio principalmente para resolver a questão do protestantismo. Ora, se no Brasil nós temos uma crescente do protestantismo, nós temos que olhar para o Concílio de Trento, qual foi a doutrina adotada. Claro, podemos adotar a pastoral, como nós vamos ver a questão do ecumenismo, que não é nada do que as pessoas dizem por aí, né? Eu tinha um receio tão grande com o ecumenismo, né? Aí eu li o documento do Concílio Vaticano II e vi que não tinha nada a ver com o que as pessoas falavam, né? Então, vocês veem, por exemplo, se tem essa problemática, qual foi a doutrina da igreja dogmática publicada no Concílio de Trento? Mas hoje as pessoas têm medo de Trento, né? Muito embora também porque muita gente começou, né, a querer frequentar só a missa tridentina e atacar o Concílio Vaticano II, se apegando a Trento, aquela coisa toda, e começou a ter uma má visão. E aí, além de deturpar o Concílio Vaticano II, faz com que outras pessoas deturpem o Concílio de Trento como algo passageiro, mas é dogmático. O que está lá é fé da igreja, é posse da fé. Então, se você olhar o próprio catecismo atual da igreja, cita o Concílio de Trento diversas vezes. Mas vejam bem, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: a fé da igreja, né, ou melhor dizendo, a igreja em si, ela não foi dividida entre uma igreja antes do concílio e uma igreja depois do concílio. A igreja, a partir do Concílio Vaticano II, nos seus documentos, está pedindo que nós possamos, de uma maneira mais eficaz, ensinar os documentos da igreja antigos, de Concílio de Trento, a doutrina sagrada de 2000 anos. A igreja não está inventando uma nova doutrina no Concílio Vaticano II. Ela está buscando forças para que, com os desafios do tempo moderno, possa se ensinar a doutrina de sempre. É isso que está aqui. Pelo amor de Deus, gente. Além disso,
para dar resposta apropriada às questões agitadas pelos homens do nosso tempo, é necessário que os presbíteros, ou seja, os padres, os sacerdotes, conheçam bem os documentos do magistério eclesiástico, mas sobretudo dos concílios e dos sumos pontífices, assim como devem ter à mão os melhores e mais aprovados escritores de teologia. Aí eu te pergunto, aonde é que veio parar Leonardo Boff aqui? Você consegue compreender? Porque a igreja está falando que se deve conhecer a fundo os concílios, os ensinamentos do Santo Padre. E o que virou famoso aqui no Brasil, na igreja pós-conciliar? Leonardo Boff, Frei Beto. Vocês conseguem compreender? O problema não está no concílio, mas nas pessoas que falam em nome do concílio. E isso não sou eu que estou falando, mas o Sumo Pontífice, é o Papa Emérito Bento XVI, que no seu discurso, no seu último discurso, antes de ter renunciado ao seu pontificado, em 2013, ele fez uma catequese justamente sobre o Concílio Vaticano II. E de acordo com Bento XVI, que participou do Concílio Vaticano II como assessor, ele vai falar algo muito sério para nós, que também aqui serve de uma chave de leitura do Concílio Vaticano II, ou pelo menos uma forma de nós nos desintoxicarmos do que as pessoas falam sobre o concílio. Segundo Bento XVI, houveram 2 concílios vaticanos II. Isso mesmo, 2. Segundo Bento XVI, houve um concílio real nos seus documentos, aquilo que a igreja publicava, aquilo que o conselho se reunia, os bispos se reuniam, discutiam e publicavam através dos documentos, o concílio real, e existiu outro concílio, o concílio da mídia. Essas foram palavras do Papa Bento XVI. E aí o que acontece? Enquanto o Concílio Vaticano II, diz o Papa Bento XVI, publicava um documento, a mídia falava outra coisa. Então você veja bem, o Concílio Vaticano II está falando sobre aqui, resolver os problemas do homem moderno, como nós vimos aqui, fala de olhar para os documentos dos sumos pontífices, dos concílios antigos. E o que a mídia está falando? A igreja quer resolver os problemas atuais, luta social, o homem, colocar o homem no centro de tudo, e etc. Ele vai se publicando tantas e tantas coisas. E é isso. Dom Henrique Soares, num dos programas do professor Felipe Aquino que ele participou, né, no Escola da Fé, na Canção Nova, ele vai fazer até a brincadeira, que no tempo dele de seminário, se lançava um livro do Leonardo Boff para cada LP, cada disco, né, do Roberto Carlos. Roberto Carlos lançava um disco e lançava assim, um livro do Leonardo Boff. E aí que está um problema, meus irmãos. Naquela época não existia internet. Então o jornal falava que o Concílio Vaticano estava ensinando tal coisa, as pessoas não acreditavam, né? Hoje, você, através da internet, você pode ir lá nos documentos do Concílio Vaticano II e saber que até mesmo o eclesiástico está mentindo, que está falando uma heresia. Eu estou aqui, no link da descrição aqui do vídeo, você tem a fonte para você acessar direto do site do Vaticano os documentos do Concílio Vaticano II. Tá ok? Tá certo? Você tem lá acesso, naquela época não tinha. Então você imagina um bispo herege, que infelizmente a gente sabe que tinha, bispos hereges, marxistas, da teologia da libertação, que se infiltraram na igreja. E essa pessoa está dominando o seminário, mesmo não bispo, mas professores, padres que se tornaram adeptos do marxismo, da teologia da libertação, e que agora estão numa alta posição de professor no seminário. Naquela época, nos anos 70, 80. Por exemplo. E ele fala em nome do concílio, porque o espírito do concílio veio trazer isso, veio trazer aquilo, veio trazer a mudança. E os alunos acreditavam, porque eles não tinham acesso. Hoje em dia qualquer seminarista, qualquer um de nós leigos, ao ouvir uma barbaridade dessa, a gente pode ter acesso para ir lá conferir e ver que não, que é mentira. Você está entendendo? Então quantas pessoas, porque agora a igreja não crê mais nesse negócio de inferno, porque vai todo mundo... Não, é mentira. Todo mundo tem acesso aqui ao catecismo, nós podemos acessar os documentos da igreja. É mentira, a igreja nunca ensinou isso. Estou cumprindo o que a igreja fala. Para vocês verem como se distorce, é necessário tomar cuidado até com as citações fora de contexto. Eu li para vocês agora, no número 19 do documento Presbyterorum Ordinis. Vou melhorar no latim. E na sequência, nós vemos aqui algo que pode ser distorcido. Por exemplo,
Visto que, vai dizer o documento, visto que no nosso tempo a cultura humana e ainda as ciências sagradas progridem incessantemente, os presbíteros são forçados a aperfeiçoar, de modo conveniente e sem interrupção, os seus conhecimentos a respeito das coisas divinas e humanas, preparando-se assim de maneira mais oportuna para o diálogo com os seus contemporâneos. Então, a pessoa mal intencionada, essas pessoas que só pregam sobre o espírito do concílio, dizem, olha, o concílio agora quer que a gente estude não só as coisas divinas, mas as humanas também. Então começa a se aplicar o humanismo, só o psicologismo, só as coisas humanas, porque agora é humanas, mas o concílio está dizendo que os padres devem se formar não só na ciência humana, mas também nas divinas, tendo uma profunda formação dos concílios e dos santos padres. Então veja, muita gente em nome do concílio começa a ensinar o que? Só as ciências humanas, humanismo, humanos, porque é o homem. Então veja, não foi o que o Concílio Vaticano II ensinou. O Concílio Vaticano II ensinou algo completo. As pessoas passam só uma parte distorcida fora de contexto. Então aí está o grande problema do Concílio Vaticano II e o porquê eu peço encarecidamente a vocês, que aliás não fiquem nem só no que eu estou falando, mas que leiam também, rezando, pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento, que nos dê sabedoria, mas leiam também os documentos do Concílio Vaticano II, não no sentido de rompimento, mas na hermenêutica da continuidade, da fé de 2000 anos, sem negá-la, mas pelo contrário, como uma maneira de confirmá-la, de ensiná-la, de melhor vivê-la, como diz o Papa João XXIII no seu discurso de abertura, e também de ensiná-la. É isso que o Concílio Vaticano II espera de nós. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, no mais é isso que eu tinha a falar sobre esta chave de leitura para compreendermos o Concílio Vaticano II, porque se você for olhar, ler os documentos do Concílio Vaticano II com esta falsa verdade de que a Igreja rompeu com a tradição de 2000 anos, você não vai entender nada do Concílio Vaticano II e vai cair em algum dos dois erros. A virtude está no meio, está na fé de 2000 anos. Mas se você ler com esta hermenêutica do rompimento, digamos assim, você vai cair em um dos dois erros. Das pessoas que rejeitam tudo ou das pessoas que acham que existe uma nova igreja e que tudo que é tudo antigo, tudo que é da tradição é ultrapassado. Então, se você quiser saber mais sobre essa questão do Concílio Vaticano II, sobre este ponto do Concílio Vaticano II que nós refletimos aqui nesse vídeo, tem um texto que eu escrevi há algum tempo atrás, chamado Vaticano II, a luta para evitar os extremos e permanecer católico. Então, se você quiser como um complemento a esta reflexão, leia este texto que eu vou colocar aqui na descrição e que possamos buscar, conhecer e amar e fazer conhecida a verdade. Não a verdade que nós queremos, mas a verdade que é Cristo, que disse a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, e as portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela. Então encerramos essa nossa reflexão de hoje, rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, título agora que é a festa da Igreja, conforme ensinamento, conforme o Papa Francisco instituiu, nesse ano de 2018, ano passado, Maria, Mãe da Igreja, a festa após Pentecostes. Peçamos à Virgem Maria, Mãe da Igreja, que nos ensine a sermos filhos obedientes da Igreja. E lembrando que tudo aquilo que eu disse aqui, que eu disse em outros vídeos ou que eu venho a falar, que venha a ser contrário à sã doutrina da Igreja, eu revogo e me submeto a tudo segundo a sã doutrina da Igreja, que é a verdade suprema, não eu. A verdade é a Igreja, a verdade é Cristo. Virgem Maria, concede-nos o dom da fidelidade à Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, a Mãe da Igreja e nossa Mãe.